em confiar, entregar-me em teus braços de amor, me arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos, professar a minha fé na igreja e em comunhão. Eu vou orar e vigiar e servir com alegria aos irmãos, celebrar a vitória em Cristo, festejar a nossa união. E ser dependente só no amor de Deus. E ser dependente só no amor de Deus. Vou admitir e confiar, entregar-me em teus braços de amor, me arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos, professar a minha fé na igreja e em comunhão. Eu vou orar e vigiar e servir com alegria aos irmãos, celebrar a vitória em Cristo, festejar a nossa união. Ser dependente só do amor. Boa noite, sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Graças a Deus, só por hoje, sobriedade e paz. Então, que bom que nós estamos aqui mais uma vez nessa noite, reunidos para mais uma live da Pastoral da Sobriedade. E hoje, nessa semana, estamos aí dentro da nossa semana de prevenção ao uso de drogas, e a gente quer pedir licença para chegar na sua casa, chegar aí no seu celular, no seu computador, para ficar junto da sua família e a gente conversar um pouquinho nessa noite. E hoje, bacana, a gente tem alguns convidados aqui para poder abrilhantar essa live essa semana, né? Nós estamos aí na semana de prevenção, e a Pastoral da Sobriedade quer fazer parte dessa semana. Então, eu queria dar aí as boas-vindas também para quem vai nos acompanhar nessa noite de hoje. Padre Robério, sua bênção, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, Claudemir, que aceitou o nosso convite. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão entrando agora para participar conosco. É um momento muito especial de animação da sobriedade. Sobriedade é um compromisso de amor. Então, fiquemos à vontade neste momento de reflexão. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Padre. Padre Roberto está sempre nos acompanhando, na pastoral aí em todo o Brasil. E aí, para quem não conhece, vai estar aí aproveitando, essa noite para conversar um pouquinho com ele. E a gente está vendo aqui as pessoas chegando. Vamos andar um pouquinho aqui, Padre, até o pessoal sentar na sala, se organizar e chamar a família para assistir a gente. Claudemir, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Denise. Boa noite, Padre Robério.
a toda a comunidade da Pastoral. Estou muito feliz, muito agradecido pelo convite. E vamos conversar hoje sobre prevenção. Prevenir sempre é melhor, né? É isso aí, Claudemir. Claudemir, ele, ao tempo, né, da nossa live, ele vai também estar se apresentando melhor, né, Claudemir? Falar do seu trabalho. Você quer aproveitar e falar de onde você é, de onde você está aí chegando, o que você faz, para as pessoas te conhecerem melhor. Pode falar aí. Tá bom. Então, eu sou, como vocês falaram, como a Denise falou, eu sou o Claudemir, eu trabalho no governo do estado de São Paulo, na Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, que é um órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, e lá a gente trabalha com políticas públicas, né? Especificamente políticas sobre drogas. E eu estou como diretor técnico lá no núcleo de prevenção ao uso de drogas. Então, eu comecei nessa área de prevenção em 2006, quando eu era policial, no PROERD. Acho que alguns devem conhecer o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A gente fazia lá um trabalho, né? A polícia tem um trabalho de referência, policiamento comunitário, preventivo do uso de drogas nas escolas. Então, é um trabalho foi assim que eu comecei na área de prevenção. Nunca usei drogas, nem café eu tomo. Sou casado, vou fazer 24 anos de casado agora, tenho 2 filhas, Vitória e Luísa, e sou um entusiasta da prevenção, do desenvolvimento saudável de pessoas. Eu acredito muito que a fé e a religiosidade, a espiritualidade pode, sim, contribuir bastante para a prevenção do uso de drogas e também de outros comportamentos de risco. Obrigado, Claudemir. A gente teve a oportunidade de conhecê-lo, né, no início do ano. A gente estava aí às portas do isolamento, né? A gente voltou para casa já em isolamento, lembra? Então, foi logo no início de meados de março, não é isso? E foi uma experiência bacana com os coordenadores regionais, aqueles que estiveram lá puderam aprender bastante com você. Então, seja bem-vindo a essa pastoral, vamos ser grandes parceiros aí. Né? E dizer também, né, gente, nesse tempo de pandemia, onde a gente teve que adotar novos comportamentos, onde a gente teve que se conhecer melhor a nossa família. Às vezes a gente se apegou dentro de casa meio perdido, né? A gente ficou sem saber o que fazer, porque a gente está acostumado a sair de casa e a voltar para casa. Então, quando a gente se pega numa situação onde a gente tem que fazer tudo por aqui, né, a gente idealizou tantas coisas na semana de prevenção, talvez tantas ações a gente poderia estar fazendo, né, na comunidade, na rua, na escola, e a gente teve que se adaptar nesse tempo de isolamento, né? Mesmo tendo as flexibilizações, a gente, enquanto igreja, seguimos as orientações do bispo, né, do padre da paróquia, de preservar e de cuidar da comunidade ficando em casa. Então, as reuniões ainda não podem estar acontecendo, da pastoral, também as ações a gente não pode estar fazendo, mas eu acredito que essa forma que todos nós, independente de pastoral, todas as instituições tomaram para fazer nessa semana, está sendo bacana, porque a gente está trocando experiências, buscando informação, né, Claudemir? Eu acho que informação é tudo, a principal, a primeira coisa na prevenção é dar informação. Então, a gente tem feito isso e tem aprendido bastante nessas lives. Então, eu te convido hoje a conhecer melhor esse caminho da Pastoral da Sobriedade e a falar um pouco, né, daquilo que a gente tem aqui para apresentar. A Pastoral da Sobriedade, então, como o Padre Robério falou, né, assumindo essa responsabilidade na frente que lhe cabe, que é prevenir, né, nós lançamos esse ano uma campanha nacional chamada com o tema Sobriedade, Compromisso de Amor. Então, assim, o Brasil inteiro está fazendo essa mobilização com esse tema, sobriedade, compromisso de amor, com o lema Amai-vos também uns aos outros. Então, eu queria aproveitar o Padre Robério aqui, que nos ajudou a construir essa campanha, construir esse tema, esse lema, que pudesse, sim, dizer para a gente qual é o objetivo, o que, enquanto igreja, a gente quer alcançar com esse tema, fazendo essa prevenção na família. Onde a gente quer chegar
com essa mobilização toda no Brasil. Está com a palavra, padre. Ok, obrigado, Denise. Aproveito, também faço a minha simples apresentação. Para quem não me conhece ainda, eu sou o padre Robério Camilo, eu sou da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, tenho 33 anos de padre, já sou uma pessoa idosa, já tenho 60 anos, graças a Deus, e estou na luta com a Pastoral da Sobriedade já há 18, 19 anos. Então, quase no início, eu também comecei na Pastoral da Sobriedade. Todos os anos é proposto, então, uma Semana Nacional, que antigamente se dizia Semana Nacional Antidroga. Foi evoluindo, então, hoje tem gente que chama Semana Nacional de Política sobre Drogas. Nós colocamos Semana Nacional sobre as Drogas. E conforme todo mundo vai ver, o que a gente menos vai falar é de droga, porque a gente fala da vida, fala realmente da coisa boa, exatamente para a gente não chegar na coisa ruim. Pastoral da Sobriedade, a gente tem aprendido que a gente não trabalha somente droga, álcool, mas sobre drogas, álcool e outras drogas e outros vícios mais, e outras dependências mais. Tá? Então, mesmo hoje, tem um bocado de live abordando a temática dentro desta semana e dando um foco especial. Tem uns que estão aprofundando a política sobre droga, outros que estão aprofundando a temática sobre a droga e seus efeitos, outros que estão temáticas estão sendo abordadas hoje. O nosso foco é a sobriedade como um compromisso de amor. Sobriedade é um compromisso de amor. E nós temos, então, o lema que é fundamentado na Bíblia, no Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus nos dá o mandamento do amor. Amai-vos também uns aos outros. O que é que nós queremos com esta temática? Nós queremos falar especialmente para os que já são da Pastoral da Sobriedade, os que já são agentes, os que já estão participando, para que perseverem, para que acolham cada vez mais o amor que é a condição para a sobriedade. O amor é a condição para tudo. Como dizia Santo Agostinho no século IV, ame e faça tudo. Tendo como base o amor, a gente vai estar sempre fazendo coisas boas. Então, nós falamos então para o agente de pastoral, para o que está com grandes dificuldades com dependências, mas também nós falamos para você, meu irmão, minha irmã, que se sentiu curiosa e atendeu então o convite para entrar nesta sala e nos escutar. Convido então a perseverar até o fim. Não desligue, não saia, permaneça até o fim. Hoje nós temos um recado especial para você. Então, quando este ano nós procuramos fazer diferente e criando então este tema para este ano, o ano da sobriedade, nós temos também dois congressos planejados, um aqui em João Pessoa, outro em São Paulo. Felizmente não vai dar para acontecer, mas surgem então esses canais que a gente está junto, embora distantes, mas estamos tão próximos, embora distantes. E queremos então na noite de hoje reforçar. A sobriedade é um pacto que a gente faz com Deus. Sobriedade, para nós que estamos neste caminho da sobriedade, nós já entendemos que, pela sobriedade, nós nos humanizamos mais, nós nos santificamos, nós chegamos mais perto de Deus. Por quê? Porque nós chegamos mais perto uns dos outros
e nós queremos uma vida nova. Então, através do programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, nós reforçamos a sobriedade, reforçamos o compromisso e o compromisso de amor. De onde é que nasce, então, este compromisso? Do nosso Mestre Jesus. Se depois todo mundo pode pegar a Bíblia numa outra oportunidade, no capítulo 13 do evangelista João, Jesus vai nos dar este mandamento, que ele diz que é um mandamento novo, mas, na verdade, já está presente lá no Levítico. Então, está já no Pentateuco, o mandamento do amor. O amai-vos uns aos outros, com toda a tua força, com todo o teu sentimento, a tua emoção, com toda a tua vida, já está presente lá lá no Levítico, ou seja, no conjunto dos livros da lei do povo judeu. Jesus, como bom judeu, apresenta então para os seus seguidores, apresenta então o mandamento do amor. Dentro do contexto de despedida, quando ele já está se despedindo, está a caminho de Jerusalém, e ele prepara a comunidade, os discípulos, dizendo que vai acontecer isso, acontecer aquilo, e é quando Pedro nega. Logo depois desse texto, tem a negação de Pedro, né? Aliás, tem a promessa da negação de Pedro, que Pedro diz o seguinte: Senhor, eu estarei com o Senhor até a morte. Tu, Pedro, estarás comigo, serás capaz de dar a vida por mim? Eu te digo, pois, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ou seja, tem o anúncio do mandamento do amor, amai-vos uns aos outros, tem o entusiasmo de Pedro, que diz que é capaz de dar a vida por Jesus. No entanto, depois a gente vai ver que ele nega o mandamento do amor, o amai-vos também uns aos outros. Então, quando Jesus olha para os discípulos, ele diz o seguinte: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele está se despedindo. Porém, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Aí, quando a gente escolheu como lema este versículo, essa terceira parte deste versículo 34 do capítulo 13 de João, o amai-vos também uns aos outros. Versículo 35 vai dizer: nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se vocês se amarem, se vocês assumirem, Jesus dizendo aos apóstolos, vocês se amarem como eu amo vocês, o mundo vai me conhecer através do testemunho do amor que vocês vão dar quando vocês vão se amar uns aos outros. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Na Pastoral da Sobriedade, nós pegamos este amor realmente como base e nós queremos, nos esforçamos para amar com a mesma medida do amor de Jesus. Nós nos esforçamos para cumprir isso, amar como Jesus nos amou. E a nossa maneira de amar, que é a mesma maneira de amar de Jesus, é amar de maneira incondicional. Exercitar o amor incondicional. E quando a gente exercita o amor incondicional, não tem outra. Somos convidados a fazer dos excluídos os nossos preferidos. E é tão bom quando a gente experimenta este amor. Quando a gente entra na dor do outro e experimenta esta maneira de amar, o amor se fortalece em nós, o amor se fortalece no outro e o bem é propagado
através desta atitude de amor. Fazer dos excluídos os nossos preferidos. Esse é o grande incentivo que a gente encontra para amar da mesma maneira como Jesus amou. Aí a gente lembra que a frase muito importante que nós usamos muito também, que ela é impactante. Me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Nós experimentamos isso. Tem tanta gente experimentando, fazendo essa experiência com as pessoas que perdem a sobriedade, com as pessoas que recaem, que voltam para os seus vícios originais, seja para a bebida, seja para a droga, ou qualquer outro tipo de droga, ou para qualquer outra dependência que a pessoa estava tão bem na caminhada, aconteceu alguma coisa e a pessoa desistiu. Me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. E a gente volta, a gente respira, se alimenta do amor de Jesus, experimenta o amor de Jesus e vai fazer essa experiência de fazer dos excluídos os nossos preferidos. Não podemos desistir de ninguém, pois Deus não desiste da gente. Todos nós sabemos as nossas dependências e como nós somos agradecidos pela maneira como Deus nos ama. Eu sou do jeito que eu sou, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Deus ama você, meu irmão, minha irmã, do jeito que você é. E nós não somos o que nós somos. Nós não somos a somatória dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos erros, dos nossos pecados. Dentro de todos nós, nós temos uma capacidade tão grande que é pela via da sobriedade nós vamos descobrindo o tesouro que tem dentro da gente. Logo, sobriedade, um compromisso de amor. Quando a gente se mantém sóbrio, como pede São Pedro na primeira carta, ficar sóbrio e vigilantes, então nós vamos estar atentos ao que Deus quer falar para a gente. E o que Ele hoje fala e fala através dessa semana é amai-vos também uns aos outros. Então, sintetizando a finalidade, o objetivo da escolha deste tempo é exatamente reforçar. Se não tiver amor, nada vale. Vocês se lembram do que São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13? Ainda se eu tivesse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas se eu não tiver amor, de nada vai valer. Mesmo que eu coloque o meu corpo para ser queimado, que eu faça um sacrifício maior que seja, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. Então o amor é a base de tudo. Concluindo, meu irmão, o amor é o que faz você, agente de pastoral, toda semana, semanalmente voltar à mesma sala, ao mesmo lugar, para conduzir a reunião do grupo de autoajuda, para acolher as pessoas do jeito que elas se encontram, e elas vão se restaurando cada vez mais, na medida que vão tendo contato com este amor real e verdadeiro. Nós somos apenas os canais deste amor. Amai-vos também uns aos outros. Sem o amor, vai faltar a sobriedade. Sem o amor, vai faltar o entusiasmo, a alegria, porque o amor é a base de tudo. E o amor precisa ser amado. Nós somos esses convidados hoje especiais para amar o amor nos excluídos, fazer dos excluídos os nossos preferidos. Então, acredito que devo ter sintetizado e vai ter a oportunidade para fazer perguntas e é importante que a gente participe também. Então, é com você, Denise. Muito bom, padre. E é bacana isso que o senhor falou, tanta coisa importante, né? Eu anotei algumas coisas assim.
quando o senhor falou assim que a sobriedade vai nos humanizar, né? E aí eu fiquei assim pensando quantas vezes a gente se depara com os nossos comportamentos ou com algum comportamento próximo a gente e a gente fica pensando assim, meu Deus, mas que humanidade é essa? Né? A gente se questiona, né? Que comportamento é esse? Como nós estamos irreconhecíveis, né? Com as coisas que a gente fala, com o jeito que a gente fala, com o modo que a gente se dirige ao irmão, com as correções que a gente faz ao irmão, né? Às vezes a gente perde essa humanidade, perde essa sobriedade. E o exemplo que Jesus nos deu, que o Senhor falou, que foi o amor. O amor de Jesus pelos excluídos, o amor de Jesus incondicional, nos contagiou. E é por isso que a gente tem essa expressão forte na pastoral de acolher o irmão, de abraçar, de não saber de onde vem, né? A gente quer amar, a gente só quer amar, porque a gente foi contagiado por esse amor de Cristo, né? Quando a gente sente profundamente esse amor, nesse encontro pessoal com Cristo, a gente não consegue guardar só para a gente quer transbordar esse amor. E é por isso que a gente fica incomodado, né, aqui em casa, e não poder chegar na sala, não reunir o grupo, porque a gente quer realmente acolher aquele irmão que carece de amor, que carece de afetividade, né? E essa busca da sobriedade como um compromisso de nós, agentes, de você, cristão, de você, pai, mãe, filho, vó, né? Precisa fazer parte do nosso contexto familiar, né? Essa sobriedade precisa ser recuperada, porque está na essência do ser humano, né? Somos filhos de Deus amado. Então, foi muito bom, Padre, o senhor poder compartilhar. A gente precisa lembrar dos ensinamentos de Cristo, né? Do exemplo de Cristo, que é o amor. E, assim, eu queria que o Claudemir falasse um pouquinho para nós, Claudemir, já que o nosso tema é sobriedade na família, né? A gente sabe que o consumo de drogas hoje, embora muitos possam achar que prejudique só quem faz o uso, né? E não é. Quem faz o uso prejudica tanto a ele quanto também o seu familiar, a sua família, os seus amigos, prejudica aquelas pessoas que gostam dela, que amam. Né? E eu queria assim, que você nos ajudasse a pensar e a refletir sobre isso. Qual o impacto que o uso e abuso do álcool e das drogas pode causar na família? Se você falasse um pouquinho dessa questão familiar, de como que a família pode trabalhar essa questão e ser efetivamente preventiva, para que essa dor não chegue até a família. Né? Lembrando assim que, embora a pastoral trabalhe no tratamento já, né? Nós queremos chegar antes, como o padre falou. Então, assim, qual o impacto desse uso na família? O que a família pode fazer para evitar que esse mal possa chegar até ela? A gente sabe, eu nem vou ficar assim tão a fundo nos impactos, porque a gente já conhece bem, né? Vou focar mais na prevenção. Mas a gente sabe quais são os impactos, né? São divórcios, violência doméstica, perda de emprego, a perda dos relacionamentos, a quebra dos vínculos. Pessoas chegam até a ficar em situação de rua por causa da droga, do álcool e outras drogas. Então, assim, os impactos são diversos. E quem achar que dizer assim, olha, eu vou usar droga, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, porque sou eu que escolho, está totalmente equivocado, mesmo como você disse, Denise, porque a pessoa ela não está afetando só a si própria, ela está afetando no mínimo mais 4 pessoas. Existem algumas pesquisas que são aí em média de 3 a 4 pessoas que são afetadas além do indivíduo que usa drogas. Então, nunca é uma ação isolada. E eu queria, assim, destacar algumas coisas que o padre Roberto falou, que ele falou bastante sobre o amor, né? E o que me chamou a atenção foi amor, sobriedade, não desistir. Né? E eu gostaria de fazer um paralelo disso com a prevenção. De fato, o amor é extremamente importante. Se as pessoas só tivessem amor,
a gente já teria muito menos problemas na vida. Mas eu lembrei que, embora o amor, amar o próximo, seja um mandamento, e essa seria uma sociedade ideal, uma sociedade que tivesse amor, né? As pessoas tivessem amor uns pelos outros, teria muito mais respeito, muito mais gentileza, muito mais cortesia, muito mais consideração pelo outro. Só isso já são características muito preventivas, né? Quando a gente consegue consolidar e fortalecer os vínculos familiares, isso é muito preventivo. Só que eu lembrei de um filme, talvez vocês conheçam, é um filme que fala sobre a história da pessoa que criou o alcoólico. O nome do filme é Quando o Amor, às vezes o amor não é bastante. Não sei se vocês já viram, se vocês não viram, eu até recomendo que vocês vejam. É Quando o Amor não é o bastante. E significa assim que só amar, Não, acho que não. se você não tiver um equilíbrio, você não consegue ter os melhores resultados. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, a família ama quando tem aquela criança, ela dá amor, carinho, atenção. E por amar tanto aquela criança, às vezes o pai ou a mãe querem fazer o melhor sempre, atender todas as necessidades da criança e acabam não dando limites, não dando regras. Elas não querem nunca contrariar a criança, nunca querem contrariar aqueles adolescentes. Eles, por amar, simplesmente por amar, eles nunca querem contrariar. Então, eu fui procurar aqui no dicionário o significado da palavra sobriedade. E aqui apareceu para mim que sobriedade é moderação, temperança e equilíbrio. Olha só que interessante, né? Moderação, temperança e equilíbrio. Então, se você tem um relacionamento familiar sem equilíbrio, isso vai com certeza dar resultados, vai pôr sua família em risco. Eu estou dando esse exemplo do só amor, né? Uma família que só dá amor, mas não dá disciplina e não dá regras e não dá limites para os seus filhos, por exemplo, ela está em desequilíbrio. Isso é um estilo parental que até é classificado na ciência da prevenção, né? Que é um estilo parental da permissividade. São pais permissivos, né? Então, é um estilo parental que não é adequado. O outro estilo parental que existe, que é muito comum também, são os pais autoritários, né? É o contrário, aquela família que só dá regras e só dá disciplina, só dá limites, mas não dá amor, não dá atenção, não dá carinho. Então também aí existe uma falta de sobriedade, uma falta de equilíbrio. Então não tem amor e tem muita regra, muita disciplina, muito controle. Então tem um desequilíbrio. E o outro estilo parental é a negligência, né? Os pais negligentes. São aqueles que justamente não dão nenhuma coisa nem outra, não dão nem amor e não dão nem limites, não dão regras, não dão. E o estilo parental mais adequado para a prevenção, tanto do uso próprio quanto de outros comportamentos de risco, é o estilo parental autoritativo, que é quando você dá muito amor, muita atenção, muito carinho, você despende tempo para os filhos, você tem controle, você dá disciplina, estabelece regras, estabelece combinados. Então você tem essa balança, esse equilíbrio. Então você tem a sobriedade. Então tem tudo a ver com a fala do padre Robério, porque realmente nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que amar a nossa família. E isso é extremamente preventivo. No entanto, se a gente só amar e não tomar os cuidados necessários, como, por exemplo, estabelecer disciplina e regras de conduta dentro da família, isso vai ficar em desequilíbrio. Então, aí eu volto ao título do filme, né? Quando, às vezes, o amor não é o bastante. Então, o padre já deve ter feito vários casamentos, né, padre?
E eu acho que a gente sabe que num casamento, e o casamento é o início de uma família, né? Que é abençoada por Deus. E a gente sabe que só o amor não é o bastante. Além do amor, tem que ter vários outros elementos, né? Que, lógico, a base tem que ser o amor, mas tem que ser, além do amor, tem que ter vários outros elementos, como o trabalho, como valores de respeito, de cumplicidade, de compreensão, de paciência, que vão complementar, né? E vai fazer um casamento feliz, vai tornar uma família feliz. Então, assim, gostei muito das palavras. Uma outra coisa que eu queria destacar da fala do padre inicial é sobre não desistir, né? A gente percebe que, muitas vezes, numa família, por uma pessoa ter mais dificuldade que outra, a gente percebe que, às vezes, a gente vê os familiares desistindo uns dos outros. E isso é muito triste. A gente vê quando uma pessoa ou está dependente de alguma droga, às vezes muitas famílias elas querem se livrar do problema, então elas desistem da pessoa, elas querem expulsar a pessoa de casa ou afastar a pessoa do seu convívio, ou mesmo até de filhos. Eu já vi casos assim, né, de pessoas que o filho ou a filha, né, tem um comportamento tão rebelde, tão difícil, que acabam desistindo, preferem se afastar do filho e deixar o filho à própria sorte. Então, o amor, que é um fator de proteção maravilhoso e fundamental, um pai ou uma mãe, uma pessoa que cuida, né, de uma criança ou adolescente, se tiver amor, nunca vai desistir dos seus filhos, seja lá qual for a dificuldade. Ela vai aumentar o seu repertório, ela vai buscar ajuda, na comunidade, com profissionais, mas ela vai fazer tudo que puder para ajudar aquela pessoa. É para a gente começar a nossa discussão aí, Denise. Riquíssima, Claudemir. E eu estava aqui, você falando aí, né, dos tipos, né? E eu fiquei já me enquadrando aí onde eu estou nessa escala aí, né? Onde é que o amor está acima do limite, das regras, onde a gente pode usar essa ferramenta, né? Porque, na verdade, nós, quando temos os nossos filhos, né, não vem com um caderno igual uma receita pronta, porque é um ser único que está vindo, né, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com as suas experiências da época, né? Eu lembro do meu pai, né, já falecido, né? Ele só de olhar para mim, ele não falava nada, Claudemir. Só dele olhar, eu falava eu sentia aquele frio na barriga, né? Porque o olhar do meu pai já me dava a regra do dia, né? Eu já sabia que não era para fazer aquilo, né? E hoje a gente vê uma relação familiar onde realmente, assim, desde criança, a criança já dita as regras na família, não é? Em casa. E às vezes eu fico pensando que o nosso comportamento de não dizer a palavra não pode, não é a hora, não é o momento, né, vai chegar a sua hora, às vezes as pessoas não usam isso por, de repente, se sentir culpada porque está muito tempo fora de casa, porque a gente está num tempo onde a mãe está saindo de casa para trabalhar, né, o pai fica mais tempo fora de casa. Então, muitas das vezes, entra esse conflito interno familiar e que a gente precisa retomar. É bacana essa sua escala, né, de equilíbrio, de sobriedade, para que nós, pais, possamos nos encontrar e nos enquadrar, e perceber onde é que a gente está soltando demais, né, e puxar. Então, eu fiquei assim, realmente lembrando da minha educação familiar, dos meus pais, da minha mãe, que deve estar me ouvindo agora, né, do respeito que a gente adquiriu, né, na época, dos valores que são expressados nessa convivência familiar. Eu acho importante a gente promover isso na família. Isso é prevenção. Você saber que você está oferecendo valores que vai fortalecer essa criança, esse adolescente na sua fase adulta, é muito importante, de saber respeitar as mínimas coisas, né? Eu lembro que, na minha infância, eu
vou confessar aqui, até a adolescência, juventude, fase adulta, eu ainda jogava papel no chão. E eu fui aprender, o Matheus está aqui de olho regalado para mim, né? Que está nos ajudando aqui, porque ele é jovem. Mas eu fui aprender com as minhas filhas a pegar papel de bala e botar no bolso. Então, assim, a gente vai adquirindo e aprendendo as coisas conforme vão nos ensinando. Então, eu acho importante isso que você falou, do papel da família, de expressar o amor, mas na sobriedade, no limite das regras, vai ajudar bastante a gente a fazer com que esse adolescente, esse jovem, saiba fazer boas escolhas, né? Então, assim, muito bacana. Eu queria só dizer assim que tem muita gente chegando aqui na nossa live, inclusive a Marinês, Claudemir, falou aqui que você precisa estar com eles lá em São Paulo, viu? A Pastoral da Sobriedade. Ela está dizendo aqui que lembra dos trabalhos seus em São Paulo, está precisando voltar para a Pastoral para ajudar a gente. E eu queria, assim, pedir para você que está nos acompanhando, você pode fazer pergunta também. Faça a sua pergunta aí, coloca aqui, tem gente do Brasil inteiro entrando. Então, se você tem alguma dúvida, faça pergunta, faz algum questionamento, que os dois estão aqui abertos a responder. Enquanto a gente vai fazer uma brincadeira com os dois, você vai escrevendo sua pergunta para dar tempo de chegar até aqui. Queria fazer uma dinâmica com vocês dois, aproveitar ao vivo e a cores. Topa, padre? Pô, vamos lá. Desafio, hein, Claudemir? Tá junto? Existem algumas palavras... Vamos lá. Existem algumas palavras mágicas que norteiam o vínculo familiar, que está ali no convívio familiar. Eu vou citar algumas palavras, eu queria que vocês escolhessem uma ou duas e falassem sobre a importância dessa palavra na prevenção familiar. Eu vou dizer, se vocês escolherem uma nota aí para falar um pouquinho. Eu vou começar com o padre, hein, padre? Vou dizer as palavras. Você em casa pensa aí. Eu acho que essa palavra é importante como uma ferramenta fortalecedora para eu passar a exercitar a prevenção na minha casa. Limites, respeito, consequências, hierarquia, amor, autonomia, responsabilidade e compaixão. Essas palavras norteiam, né, a família. Está sempre indo e voltando. Qual que você acha assim, que vale a pena destacar como uma palavra assim, olha, vamos apostar aqui que a gente vai estar iniciando uma prevenção familiar? Quem quer começar? Padre? Eu começo. Vamos lá. Pode ser? Pode. Na verdade, Denise, se eu pudesse escolher, escolheria todas, né? Porque escolheria o conjunto, mas quero destacar aqui, mais uma vez, o amor. Às vezes, eu como padre, já há 33 anos, eu fui padre do interior, agora estou aqui em Natal, numa periferia, está um forró danado aqui que eu chega a ainda bem que vocês não estão escutando, mas é um lugar muito interessante. Mas eu escolho a palavra amor e a palavra respeito. Então, como padre, a gente escuta, às vezes, os desabafos das frustrações das pessoas. Meu pai nunca me deu amor. Minha mãe nunca me deu amor. E mentalmente, eu vou traduzindo nunca me deu amor, não me deu a atenção necessária, não me fez carinho, não me beijou, não me abraçou. Quantas pessoas que crescem e nunca teve um abraço do pai, nunca teve um abraço da mãe. Tem muita gente no mundo que não tem coragem de beijar o pai, a mãe, o irmão, a irmã. Então, como terá sido essa transmissão deste valor fundamental chamado amor no seio dessa família, a ponto de, como consequência, ter esses seres tão arredios, tão frios, tão desconfiados. Ou seja,
a gente não pode dar aquilo que a gente não recebeu. É diferente quando o amor é o ninho, é o seio, de maneira dosada, como muito bem disse Claudemir, até porque amor demais estraga também, né? Porque quem ama demais mesmo, né, dessa forma desregrada mesmo, esquece dos limites, esquece do respeito, esquece da hierarquia. Então, provoca uma confusão de papéis, porque só quer agradar, mas não quer, de fato, impor os limites. E, como diz Samitiba, quem ama, educa. Né? Não tem esse livro famoso dele, né? Quem ama, educa. E é exatamente porque eu lhe amo que eu estou fazendo isso. Quantas vezes a gente escuta o pai dizer isso? Estou fazendo isso porque eu lhe amo. Você não vai compreender agora, você vai compreender depois que esta é a minha forma de amar. Aí é claro que o amor casa com o respeito. Aí agora eu escuto minha mãe que dizia, me respeite que eu sou a sua mãe. Acho que Denise deve ter dito muitas vezes. Escutei. Vezes, né? Me respeite que eu sou seu pai, me respeite que eu sou a sua mãe. Às vezes é porque respondeu, é porque qualquer coisa, o respeito é importante demais. O respeito é o valor que a gente dá ao outro. O respeito é a gente valoriza tanto o outro que a gente faz essa reverência, a gente respeita, a gente freia. Então, é muito importante que está faltando no mundo de hoje, no seio da família, esse respeito e este amor, tudo dosado para desembocar na sobriedade, tem faltado bastante. Então, essas duas palavras, tendo que escolher no meio de tantas essas, mas escolhi então essas duas, o amor e o respeito. Ótimo. Vamos lá, Claudemir. Já escolheu aí? Não vale repetir, hein? Ah, não vale repetir. Então, eu ia escolher amor e limite, né? Mas como não. o padre já falou amor, escolhe outra. Eu vou escolher limite, né? Limite e responsabilidade. Por que o limite, né? O limite é justamente o amor e o limite, eles estão naquela balança dos estilos parentais que eu acabei de citar, né, na minha primeira fala. Então, tem que ter muito amor e tem que ter um limite na dose certa. Disciplina, controle e limite na dose certa. E tudo isso tem a ver com responsabilidade. Os pais têm que assumir a responsabilidade, os responsáveis pela família têm que assumir o seu papel de responsabilidade de cuidar dos filhos. Né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o limite agora, depois eu falo mais sobre a responsabilidade. Por que limite é importante? Porque quando a gente não dá limites, as crianças, vamos falar assim, dos grupos mais vulneráveis para o uso de drogas, todas as pesquisas indicam que a fase de primeiro uso, de experimentação de drogas, de álcool e outras drogas, ela está aí na fase da pré-adolescência para a adolescência. Então, aí, vamos falar aí de 12, 13, 14, 15. Quanto mais eles vão aumentando de idade, mais eles vão experimentando, dependendo da substância. Para álcool e tabaco e cigarro, né, que são as drogas legalizadas, é aí na faixa de 12, 13 anos, mais ou menos. Então, o que acontece? Se você não estabelece regras, se a família não estabelece regras, como eles não têm o cérebro como o nosso, como de uma pessoa adulta, porque o cérebro da criança e adolescente ainda não está totalmente desenvolvido. Então, a parte que é responsável pela tomada de decisão, pelo juízo crítico, essa parte do cérebro ela ainda não está desenvolvida totalmente como de um adulto. Então, eles não têm a mesma capacidade de tomada de decisão, de analisar os riscos que a gente tem. E eles têm muito mais impulsividade. Então, por eles terem mais impulsividade, né, e por ter menos capacidade de juízo crítico, eles acabam tomando decisões equivocadas.
E é muitas vezes quando eles acabam decidindo por comportamentos de risco, assim como o uso de drogas. Então, quando uma família não estabelece nenhuma regra, nenhum limite, não tem essa disciplina muito clara dentro da família, é muito mais fácil eles se envolverem com esse tipo de comportamento. Então, o limite ele tem que ficar claro na família. A família tem que conversar regularmente com as crianças, com os adolescentes, tem que ter um comportamento, aí tem que também agir com responsabilidade. Como é que você age com responsabilidade? Você não vai beber na frente não vai glamorizar o uso do álcool na frente das crianças, dos adolescentes. Você não vai oferecer bebidas alcoólicas, nem tabaco, nem qualquer tipo de substância psicoativa para crianças e adolescentes. Você não vai deixar essas substâncias ao alcance das crianças. É uma coisa assim tão básica, mas as pessoas acabam deixando até mesmo medicamentos em cima da mesa. A gente tem vários casos de crianças que por causa da irresponsabilidade dos pais, deixam medicamentos ao alcance das crianças, as crianças vão lá e acham que é uma balinha, alguma coisa, e acabam se intoxicando com medicamentos prescritos. Então, assim, tudo isso, todos esses comportamentos, eles devem ser preventivos. Se você tiver agir com responsabilidade, dar limites, né, tem que ficar muito claro por que você não autoriza que eles usem bebidas alcoólicas, que ele, dependendo das festas, ele também, os pais vão ter que acompanhar os filhos nas festas, vão ter que conhecer, né, de preferência, os amigos, os melhores amigos dos seus filhos, conhecer um pouco sobre os valores, trazer esses jovens para dentro de casa, para conversar com eles, para ter aquele feeling, né? Puxa, será que os valores desse amigo, do melhor amigo do meu filho, batem com os valores da nossa família? Será que ele tem atitudes favoráveis ao uso de drogas? Será que ele vai ser uma influência positiva ou vai ser uma influência negativa para o meu filho ou para a minha filha? Então, os pais têm que assumir essa responsabilidade. Não dá para terceirizar. E eu quero, assim, a última coisa que eu quero falar sobre limite, a gente podia ficar a noite inteira falando sobre isso, né? Mas Tá muito bom. Como a gente não tem tempo, eu queria falar assim, celular, internet e games. Os pais precisam dar limites. Hoje nós vivemos, existem vários estudos já sobre isso, sobre dependência de celulares de internet, comportamento compulsivo em relação a jogos online, vícios mesmo, de comportamento. Então, assim, e isso tem um impacto psicológico naquelas pessoas, nas crianças, nessas pessoas que estão em desenvolvimento. A criança, adolescente, eles estão em desenvolvimento. E se eles ficam muito expostos, muitas horas por dia expostos à internet, a celular, a jogos, eles vão sofrer, alguns vão ter uma tendência a desenvolver alguns transtornos emocionais que são fatores de risco para o uso de substâncias psicoativas, assim como o álcool, tabaco e outras drogas, mas vão estar mais suscetíveis para outros comportamentos de risco também, assim como suicídio, podem sofrer bullying na escola, podem ter problemas com autoestima, com problemas de relacionamento interpessoal. Então, assim, os pais têm que acompanhar os filhos, têm que dar disciplina. E amar significa dar tempo, né? Lógico, a gente sabe que na dinâmica do mundo que nós vivemos hoje, é muito difícil a gente achar, né, uma família que fique totalmente à disposição dos filhos. É praticamente impossível. A gente tem que trabalhar, tem que sustentar a casa e tudo mais. A gente tem muitos casos de famílias monoparentais, onde a mãe, né, foi abandonada pelo pai ou pelo marido, e aí ela ficou com as crianças e tem que trabalhar em 2, 3 empregos, e mesmo assim ela tem que conseguir tempo para dar atenção para aqueles filhos. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que ter a clareza e a responsabilidade de que a gente tem que dar tempo de qualidade para os nossos filhos, passar tempo com eles, se envolver nas atividades escolares,
se interessar pelo que o filho está pensando, pelo que o filho está sentindo. E isso eu sei que é difícil, essa dupla jornada, mas não há outro meio, não há outro caminho. Não dá para terceirizar essa missão para a escola, embora a escola seja uma importante rede de proteção e deva ser, não dá para terceirizar isso para a igreja, embora a igreja seja sim uma rede de proteção e uma rede importante de prevenção, os pais têm que assumir essa responsabilidade. Então, quero destacar essas duas palavras, limite e responsabilidade. Muito bom. Claudemir, você, até agora a gente tem falado da questão dos pais com os filhos. Mas a gente sabe que em muitos lares a situação é inversa, né? E você falou de limite, eu queria te desafiar a trazer isso para a gente conversar. Porque às vezes a gente recebe o filho trazendo o problema do pai. Como é que é essa questão também do limite do filho com relação ao pai? Que aí, no caso, é o pai que precisa do limite, né, dessa relação familiar. Como é que você trabalharia isso para um jovem que está aqui acompanhando e dizendo, é o meu pai que tem problema, como é que eu vou dar limite e conversar com o meu pai? Com certeza, é uma carga difícil, né? Um desafio muito grande para um jovem. A gente sabe que isso é uma realidade em muitas famílias. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Então, a gente sabe que esse é um desafio, né? A gente vê isso realmente. Normalmente é o contrário, né? A balança é invertida. Os pais têm mais responsabilidade e mais maturidade que os filhos. Mas a gente sabe que existe essa realidade de alguns filhos terem mais equilíbrio e responsabilidade do que alguns pais, né? Principalmente quando esses pais têm um envolvimento abusivo, né? Um uso arriscado e abusivo de substâncias, de drogas. E mais comum no álcool, né? Às vezes o pai acaba perdendo emprego, acaba chegando em casa tendo um comportamento agressivo, ele não tem bons valores. Às vezes o jovem, né, a menina ou o menino, ele acaba ficando muito ativo na igreja e acaba aprendendo muitos dos valores essenciais para a vida dentro da igreja, coisas que ele não aprendeu em casa. E aí ele começa a cobrar isso dos pais. Então, o que eu sugiro, né? Eu acho que é muito difícil para um jovem assumir essa responsabilidade. Muitas vezes ele assume por uma questão de necessidade. Mas o que eu sugeria para um jovem, se ele viesse me procurar, olha, meu pai bebe e bate na minha mãe, ou ele não tem valores, ele me oferece sempre bebidas alcoólicas, mas eu não quero porque eu sei que é errado. O que eu sugeriria para ele é que ele deixasse muito claro para o pai dos valores que ele tem e do tipo de pessoa que ele quer ser, né? E deixasse claro para o pai que aquele comportamento não é um comportamento aceitável para ele e que ele não considera um comportamento para o bom desenvolvimento dele. Ele aprendeu que usar substâncias psicoativas como drogas e como álcool, né? Álcool, tabaco, das drogas, é um comportamento que vai ser um atraso de vida. Ele não quer isso para ele. Então, essas coisas têm que ser claras, né? Tem que deixar isso claro. E logicamente, que ele vai ter que fazer um exercício de assertividade. Ele vai ter que expressar claramente isso para o pai, deixar isso claro, ou para o pai, para a mãe. Foi até interessante essa pergunta. Ninguém nunca me fez essa pergunta, viu, Denise? Você é a primeira. Oh. Saiu bem, eu achei interessante isso, né? O jovem ter que descobrir, né, essa responsabilidade e cuidar do pai, né? É aquele amor que o padre falou aí, né? A gente dá aquilo que a gente tem, né, dentro da gente, aquilo que a gente recebe, a gente consegue dar, a gente transborda. Ô padre, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que agora é para o senhor. Tenho 4 filhos, por que um foi para o caminho das drogas e os outros não, sendo que todos foram criados do mesmo jeito? Bom,
Somos diferentes, como bem disse Claudemir, nós somos diferentes. E quero aqui dizer para essa pessoa que perguntou, primeiro que não se culpe, porque a primeira coisa é a mãe se culpar, o pai se culpar. Onde foi que nós erramos? A senhora tem a consciência tranquila que tratou todo mundo do mesmo jeito e desejou que todos seguissem o caminho do bem. Teve um que enveredou pelo caminho que está lhe dando essa tristeza e essa preocupação. Então, não existe uma explicação, porque os seres são diferentes, os meios são diferentes, o mundo não é igual para todos, cada um vai para um canto, o outro vai para o outro, e de modo que cada um vai ser responsável pelas suas decisões. Cada um vai ser responsável pelas escolhas que faz todos os dias. Tá? Então, não vamos desistir dele, que a família não desiste, os animais não desistem dos seus filhos, os humanos não podemos desistir dos filhos. Não podemos pegar a bacia de Pilatos e lavar as mãos e pronto. Não. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Tá? Então, paciência para a senhora, oração e proteja os que estão bem protegidos e vamos cuidar daquele. Não é o que Jesus faz com a gente? Ele disse, eu vim em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso que eu ia falar. Então, me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Então, preciso de um amor, uma atenção especial. Padre, eu vou continuar com a pergunta aqui. Como a Pastoral Nacional nos orienta com as bebidas das festas da nossa igreja? Olha que pergunta desafiadora para o senhor responder. Qual é a posição da Pastoral da Sobriedade? Como ela orienta, né, a igreja, a comunidade, a paróquia? Porque a gente vive nas quermessas, vocês aí estão de casa, vocês estão aí em casa, não ouviu o que o padre disse no início aqui para a gente, né, Claudemir? Mas a comunidade do padre está em festa aí, né? O forró está animando a comunidade aí, pelo menos ele está ouvindo. Alguém está com som aí de música. Então, assim, as quermesses, as festas, sempre fez parte da vida da igreja, né? As nossas festas juninas, a gente com saudade aí das nossas festas. Mas como que a Pastoral da Sobriedade orienta a nossa igreja com relação à venda de bebida alcoólica nas festas? Obrigada pela pergunta, viu, meu irmão? Isso. Bom, eu tenho uma experiência. Antes de vir aqui para a Mãe Luísa, hoje eu sou vigário paroquial e também estou na função de assessor nacional da Pastoral da Sobriedade. Então, estou aqui como vigário paroquial, não administro uma paróquia, que eu administro uma obra social que tem 65 funcionários e é uma obra bem grande, e tem a comunidade com as capelas. Mas já estive numa paróquia de São João. Eu estava me lembrando agora, ouvindo todos vocês, e me lembrando onde já se viu, em véspera de São João, a gente dentro de casa, né? É claro que mesmo os que estão aqui, mas não é festa na rua, é cada um na sua casa, mas o som bem alto. Então, na paróquia de São João, quando eu cheguei lá, e não estava ainda na Pastoral da Sobriedade, o meu intuito era fazer com que a festa de São João daquela paróquia fosse uma festa de arromba, a festa de São João. Só que quando passou o primeiro ano, passou o segundo, e eu fui me conscientizando que quando terminava a festa, o carro da polícia sempre tinha que ir lá para pegar os jovens que brigavam por causa da bebida. Quando eu entrei na Pastoral da Sobriedade, então eu comecei a perceber que não está correto. Isso não está correto. Como é que a gente vai? Aí muitos dos jovens daquela paróquia que eu estava começavam a beber exatamente na festa do padroeiro, com o pai, com a mãe, com os amigos, mas começava ali. Eu disse, não está correto. Bom, aí a gente, no ano de 2001,
vida sim e drogas não. Aí a gente tirou a bebida da festa e fez uma quermesse linda, sem bebida. Teve o mesmo resultado. E, aliás, o resultado melhor, financeiramente foi bom, mas também na paz, na tranquilidade foi, e as famílias puderam festejar mais. Então, qual é o papel, que orientação a Pastoral da Sobriedade nacionalmente, então, dá para todo mundo? Primeira coisa, que nós não vamos pegar uma bandeira e chegar na cara do padre e dizer assim, olha, não pode, não pode, não pode, porque ele vai dizer também, não pode vocês aqui. E quando o padre diz que não pode a pastoral ali, não pode e acabou. Então a gente não levanta a bandeira do não pode a bebida, por quê, por quê, por quê? A gente entra primeiro no processo, a própria pastoral, envolvida com os outros, vai então conduzindo, até um dia chegar. Aqui na nossa arquidiocese tem acontecido isso. Já existe um decreto do nosso bispo que diz o seguinte: para acabar com as bebidas nas festas, fazer festa de padroeira sem bebida. Aqui nós já conseguimos. Então, é uma questão cultural em que primeiro a gente vai entrar com a Pastoral da Sobriedade, pode até participar, ninguém vai agora despachar a bebida, vai para a barraca do Salgadinho, ali é a barraca que participa mais. E a gente vai entrando, vai ganhando espaço, até que numa assembleia, num conselho pastoral, você pode dizer, olha, que tal e tal. Tenta a primeira vez de maneira muito suave. Agora, se for bater de frente com os agentes, bater de frente com o padre, não dá certo, a gente não consegue, tá bom? Então, a bebida alcoólica, a gente tem feito um esforço muito grande para abolir das festas de padroeiro. Essa é a nossa meta. Algumas dioceses já conseguiram, outras ainda não, e a ferramenta é, portanto, a Pastoral da Sobriedade, que vai buscando sobriedade e a coerência, logicamente, do discurso com a prática. Então, isso é muito importante. Então, com paciência, não bata de frente com o bispo, com o padre, com o agente, não. Faça a sua parte, fortaleça a sobriedade na sua comunidade e a gente vai adquirindo o respeito, inclusive tem que ter a coerência, né? Tem que ter a coerência para poder a gente ir lá numa assembleia, numa reunião do Conselho Pastoral, a gente então sugerir, que tal, né? O que vocês acham? Vamos botar os agentes de pastoral, o padre, o diácono, o bispo, para pensar. Aí a gente vai pensando junto. Vamos fazer a experiência? Tem dado certo em alguns lugares. Então, padre, eu achei pertinente a colocação, né, a pergunta de quem está nos acompanhando, porque é a questão da coerência mesmo. Se você tem uma pastoral da sobriedade na paróquia, né, na igreja, que vai trabalhar com essa demanda do uso de drogas, de outras dependências, como pode a própria igreja colocar uma questão, né, que tem que se trabalhar a prevenção na família e na comunidade faz a festa com bebida alcoólica? Então, realmente, você cai em contradição, né? Mas, assim, nós, enquanto Pastoral da Sobriedade, a gente tem uma linha de trabalho de propor a comunidade que abre mão, propor a comunidade que não venda, propor a comunidade que as festas sejam com ambientes familiares, para justamente preservar as famílias, né? Então, assim, nós temos, sim, alcançado bastantes dioceses que já não faz. A minha já não faz há anos. As comunidades fazem as festas sem bebida alcoólica e as famílias participam, e de modo saudável isso foi conquistado. Eu acho muito bacana, né, Claudemir, quando a gente consegue conscientizar aquela comunidade de que a melhor forma de se prevenir é agindo dessa maneira, né? E dessa forma a gente vai chegando às famílias. Então, assim, se você está aí na sua comunidade, você sente forte esse desejo, converse, junte com outras famílias, conversa com o padre, conversa com o bispo, e a gente vai propondo essa mudança de comportamento, que não é fácil. Como o padre falou, é cultural, sempre esteve no nosso meio, né? Então, assim, a gente realmente
conversar sobre o assunto, propor e, quem sabe, lá na frente a gente vai levantar nossa bandeira que 100% das nossas paróquias são preventivas, né? Fica aí o desafio nessa semana de prevenção de drogas. Nós já estamos acabando, terminando o nosso bate-papo. Que pena, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, porque está muito bom. Queria agradecer assim, as pessoas que se colocaram à disposição de nos ouvir, de participar. Muita gente falou muita coisa bacana aqui, um foi ajudando o outro. Não é isso que é legal, essa família da sobriedade. Queria, assim, terminar dizendo que, realmente, quando os pais vivem a sobriedade, elas conseguem transmitir verdadeiramente esse comportamento para os filhos, e aí não é um fardo pesado para o filho buscar a sobriedade, torna algo muito natural, né? Por isso que é importante a gente ouvir e tentar exercitar tudo isso que o Claudemir falou, tudo isso que o padre nos orientou, né? E tudo isso que a pastoral tem pregado, tantas outras pessoas, né, têm pregado e trabalhado pela prevenção. Eu queria, então, assim, agradecer ao Claudemir pela presença, pela disponibilidade, ao padre de estar aqui conosco, né, mais uma vez nessa live. E eu queria que vocês fizessem as últimas considerações. Claudemir pudesse falar aí do curso que ele, né, apresenta para a gente, aí o curso que ele promove no Brasil inteiro, que a Pastoral da Sobriedade faz para adquirir conhecimento, adquirir ferramenta para continuar trabalhando. Vou deixar o Claudemir com a palavra primeiro, aí depois o padre faz as suas considerações e dá a bênção final para a gente. Vamos combinar assim? Sim. Claudemir? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E parabenizar pelo movimento, né, da Pastoral da Sobriedade, por todo o ativismo, né, por toda a dedicação, né, que vocês têm nessa missão. Não é uma missão fácil, não é uma tarefa simples, requer amor, requer dedicação, requer trabalho, persistência. Então, parabéns para vocês. A igreja, quero dizer também que a igreja tem um papel, uma função social extremamente importante. Já não é de agora, já é de séculos, né? Que a igreja tem esse papel. E não, estou falando de igreja no modo geral, né? E é importante que a igreja cada vez mais assuma esse papel de protagonista, né? Já tem um papel de protagonismo, mas assuma cada vez mais através de aumentar o seu próprio repertório, através de estudar, se informar, se alinhar com as boas práticas que estão aí evidenciadas pela ciência, né? Então, uma coisa importante, a fé e a ciência, elas não precisam estar desconexas, pelo contrário, a ciência, ela é uma coisa divina, e a fé e a espiritualidade, eles são fatores protetivos, são fatores preventivos, inclusive provados pela ciência. Então, isso é muito importante. Eu quero aqui convidar todos vocês para conhecer o nosso projeto de prevenção, nosso programa de prevenção, a gente tem várias iniciativas no estado de São Paulo, mas nós estamos estendendo isso para o Brasil inteiro, que é o curso Pais na Prevenção. Vocês podem lá entrar no site www.prevenirsempre.com e vocês vão conhecer lá nosso trabalho. A gente tem um canal no YouTube, lá nesse site vocês podem achar também os vídeos. A gente está postando vídeos semanais, a gente está falando sobre vários temas relacionados à prevenção. E aí vocês se cadastram lá. A gente também tem um e-book gratuito que a gente está oferecendo, chama-se Check-up Familiar, que é uma tradução livre de um dos mais respeitados institutos de pesquisa na área de álcool e outras drogas, que é o NIDA, que é um instituto americano. A gente traduziu esse material que fala sobre monitoramento parental positivo, a relação disso com a prevenção. Então, é um e-book gratuito, que vocês podem também adquirir gratuitamente, é só entrar lá nesse site. E pode se inscrever e fazer o curso, independente da região do Brasil que você esteja, mesmo que você esteja fora do Brasil. Tudo pela internet fica mais fácil o acesso. Eu te convido
você que é pai, mãe, avô, avó, ou mesmo que trabalha com crianças e adolescentes, fazer o curso Pais na Prevenção. Entra lá no nosso site, www.prevenirsemempre.com, e estou aqui à disposição, Padre Roberto, da Denise, da Pastoral da Sobriedade, de todos aqueles no Brasil inteiro que queiram fazer prevenção, que queiram somar com a gente nessa iniciativa de promover o desenvolvimento saudável de pessoas, né? Promover o amor, os vínculos que realmente temos amplos de vida. Obrigado. Nós que agradecemos. Faça o curso, eu estou fazendo. Você pode fazer também. Né? É um curso muito bom e vale a pena. Então, obrigado, Claudemir, mais uma vez. E antes do padre falar, padre, então, já que o senhor vai dar a benção final, só queria lembrar que na próxima quinta-feira nós temos a live nesse mesmo horário. Nós vamos estar com Paulo Martelli e com o Rossini. O Rossini vai estar nos apresentando um pouco também dos projetos de prevenção que a pastoral tem a nível do Brasil. Né? Então, vai ser bacana também a gente conhecer o que de fato, de concreto, a pastoral tem feito e alguns desafios para a gente poder ser mais assertivo nesse trabalho de prevenção. Então, na quinta-feira, às 19 horas, a gente vai estar juntinho aqui. Enquanto isso, né, durante a semana toda, todos os grupos aí espalhados no Brasil, os regionais, têm feito lives, trazendo convidados, fazendo a reflexão do passo da semana, para que você aí de casa não fique, né, sem estar aglomerado no coração, como a gente tem falado. A gente não pode se aglomerar lá fora, mas em coração, em pensamento, em sintonia, a gente pode. Então, você está convidado aí a passear pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Tem sempre alguém trazendo aí uma proposta de live nova para a gente, tá bom? Então, padre, queria te agradecer por estar aqui conosco. Foi muito bom a gente estar junto, né? A gente se vendo assim. Então, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações. Agradecer também a todo mundo que compartilhou a página, compartilha a nossa página da Nacional. A gente está abrindo o canal de YouTube agora também. Daqui a pouquinho a gente vai estar divulgando isso para você também entrar lá e curtir. Padre, está com a palavra? Bom, então eu quero agradecer também a você, Denise, um grande abraço para você, Claudemir, obrigado pela participação. Quero mandar um abraço muito especial para a Coordenação de Formação, a Coordenação Nacional de Formação, que tem à frente os fundadores da Pastoral da Sobriedade, o padre João Seconello, Ernestina, Silvane. Um abraço especial para todos os coordenadores regionais, os coordenadores diocesanos que estão fazendo as suas reuniões também online com os coordenadores paroquiais. Então, um abraço para você, meu irmão e minha irmã. E um recado para você que está com problemas, qualquer área da dependência, procure a Pastoral da Sobriedade na sua paróquia, procure da sua cidade a Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade, quando você entra nela, inicia um processo de humanização, processo de santificação. Até porque quanto mais a gente se humaniza, mais a gente se santifica. Porque nós fomos feitos seres humanos, mas com destino para o divino, para o santo, para a santificação. Então, muito obrigado pela sua participação. E no Viva São João, tão diferente deste ano, cada um na sua casa, a gente abençoa pedindo pela intercessão do santo de amanhã, que hoje nós festejamos a véspera de São João Batista. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre você, sobre a sua família, sobre a sua pastoral, a sua cidade, sobre todos os doentes da Covid e de outras doenças. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.
Amém, Padre. Obrigada, gente. E a gente volta, então, amanhã, numa live em qualquer lugar do Brasil. E na quinta-feira aqui, novamente, às 19 horas. Boa noite. Tchau, Claudemir. Tchau, Padre. Tchau. Tchau, você que está em casa. Sobriedade e paz. Sobriedade e paz. Graças a Deus. Tchau, Claudemir. Tchau, Padre. Tchau, Até a Claudemir. próxima, hein? Até a próxima. Hein? Vou admitir e confiar, entregar-me em teus braços de amor, me arrepender e confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos, professar a minha fé na igreja e em comunhão. Vou orar e vigiar e servir com alegria aos irmãos, celebrar a vitória em Cristo, festejar a nossa união e ser dependente só do amor de Deus, e ser dependente só do amor de Deus. Vou admitir e confiar, entregar-me em teus braços de amor e arrepender, confessar, renascer em ti, ó Senhor, reparar todo o mal que eu fiz a mim mesmo e aos meus irmãos, professar